Senhoras vereadoras Naila, Inês, senhores vereadores aqui presentes, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, demais servidores que seguem trabalhando até este momento, saúde da Guarda Civil Municipal, os servidores da Sanebave que estão de plantão, também os amigos da equipe de tradução para Libras, cidadãs, cidadãos que participam conosco aqui no plenário, exercendo, fortalecendo a democracia, como eu sempre digo. Obrigado pela presença, pela participação. Boa noite a todas e todos. Como sempre, eu começo com a minha ação permanente de acessibilidade, fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando camisa azul, gravata preta, paletó preto, e à minha frente há um microfone e um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Eu começo esta sessão ordinária de número 77, relembrando um assunto que quase sempre é motivo de preocupação do nosso povo e que quase sempre eu trago aqui para essa tribuna, que é o cuidado com o meio ambiente e com as áreas verdes da nossa cidade, sobretudo em bairros e regiões que já estão bastante urbanizados. E uma dessas regiões é a Avenida Independência. O seu canteiro central tem estacionamentos, mobiliário urbano, que são os semáforos, radares, os postes de iluminação, placas de sinalização de trânsito. Só que essa área, que poderia ser muito bem aproveitada, ou pelo menos muito melhor aproveitada, ela acaba ficando apenas restrita a esses elementos. Então, por meio da moção número 980 de 2022, eu peço justamente para que a Prefeitura retome a proposta de criação de um parque linear no canteiro central da Avenida Independência. Essa avenida tem aproximadamente 4 quilômetros de extensão, é vital para a mobilidade urbana do nosso município, só que a proposta é que ela também seja aproveitada para o lazer, para a recreação, enquanto área de convívio, só que, sobretudo, para o plantio de mudas nativas, de mudas de espécies nativas, para se tornar um grande corredor verde no meio do nosso município. O projeto é uma idealização de uma pessoa que trabalha com a pauta do urbanismo aqui na nossa cidade, foi iniciado, inclusive, na minha gestão na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, só que com a minha saída, infelizmente, esse projeto foi descontinuado. Então, junto a várias pessoas que também têm esse desejo, que têm se mobilizado, eu faço esse apelo público para que a Prefeitura retome a ideia e harmonize o parque linear, os plantios, os estacionamentos que já estão ali, o mobiliário urbano já existente. A ideia não é retirar isso, mas sim harmonizar o plantio de espécies nativas e a possibilidade de criar ali um corredor verde, inclusive com as áreas recreativas, no canteiro central da Independência. Ainda falando sobre esse assunto, eu chamo a atenção da Prefeitura, mais uma vez também, sobre a necessidade de um cuidado sistematizado sobre as nossas APPs, que são as áreas de preservação permanente. Todo córrego com 10 metros ou menos de largura, ele tem 30 metros de margem de área de preservação, ou seja, uma área que não pode acontecer, onde não pode acontecer nenhum tipo de intervenção humana, desde que absolutamente justificado, mas não deve acontecer ali. Quando se trata de uma nascente, existe um raio de 50 metros ao redor dela, justamente para garantir também essa proteção. Aliás, essa preservação, que é ainda mais restritiva que a proteção. Essa é a chamada mata ciliar. Só que em Vinhedo, em várias outras cidades do Brasil, infelizmente, essas medidas nunca foram respeitadas. A gente consegue entender porque a ocupação humana, às vezes, vem de antes da promulgação dessa lei, que é justamente o Código Florestal que disciplina as áreas de preservação permanente, mas em alguns lugares é possível fazer, sim, uma recuperação ecológica. Eu cito como exemplo a APP que percorre o córrego do Jardim Meli, e eu vou pedir, por gentileza, para a comunicação exibir o vídeo enquanto eu vou falando, porque passando pela rua Rancho Fundo, esse córrego ele corre por ali até desaguar no córrego Pinheirinho, e existe um parquinho infantil, uma academia, uma quadra esportiva, uma calçada. Tudo isso é muito bom, é muito positivo, para que as pessoas, inclusive, se apropriem daquele espaço e possam cuidar daquele espaço. Só que também, considerando que se trata de uma APP, é fundamental que não aconteça, por exemplo, como a gente está vendo, o descarte de lixo, o acúmulo de lixo ali. Ou também para que a Prefeitura tenha ações de realizar plantios de espécies nativas para adensar aquela área e inibir esse tipo de comportamento, de destruição de um recurso
natural, que é ali aquela área de preservação, e, por conseguinte, do recurso hídrico, que é o córrego que passa ali, que precisa dessa APP para que ele continue, entre aspas, produzindo água. Então, faço aqui também esse apelo público em prol do meio ambiente, porque a gente sabe que é possível, sim, fazer política de recuperação de nascentes, de APPs, basta ter uma decisão de gestão. E, enquanto secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, eu trabalhei para isso, inclusive nessa área do córrego da Rancho Fundo. Então, é necessário que a Prefeitura olhe, sim, e que comece a destinar o orçamento e faça planejamento para recuperar as suas nascentes e as suas áreas de preservação permanente. Nesse mês de outubro, nós protocolamos o projeto de lei número 127 de 2022, e agora eu trago o assunto para a pauta da infraestrutura, e isso aconteceu depois de uma série de reclamações sobre o desnivelamento das tampas de bueiros com o asfalto em nossas ruas e avenidas. Eu estou retomando esse assunto, depois eu explico por quê. Isso acontece após obras de recapeamento, de manutenção, que são feitas ou pela Prefeitura, ou por empresas ou órgãos parceiros à Prefeitura, e recentemente a gente até acompanhou de perto o recapeamento da Avenida Aparecida Telau Serafim, que foi feito por uma parceria envolvendo a Prefeitura de Vinhedo e o DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Governo de São Paulo. Quem passou por ali depois dessa obra não pôde deixar de notar que o asfalto ficou completamente desnivelado em relação àqueles tampões metálicos, que podem ser tanto de esgoto, de gás ou da fiação. E isso, por si só, já causa uma grande insegurança, sobretudo porque os veículos ou acabam caindo nessas tampas que estão desniveladas, ou o motorista, ao tentar desviar, pode até causar um acidente, sobretudo à noite, quando a visibilidade é menor. A gente já sabe que os idosos e os demais passageiros do transporte público coletivo também sofrem com esse tipo de problema. Quando eles estão em pé dentro do ônibus, com os solavancos, eles podem se acidentar, podem se machucar. Então, a gente criou esse projeto de lei que determina o nivelamento do pavimento asfáltico com os tampões de bueiros, caixas de inspeção, tampas metálicas de telefonia, energia elétrica, esgoto, em todos os locais onde acontecerem as obras de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou quaisquer outros serviços semelhantes em Vinhedo, tanto para os empreendimentos públicos quanto privados. A gente já tem vários exemplos de municípios que legislaram nesse sentido. São capitais, são municípios do interior, até Presidente Prudente, no interior de São Paulo, inclusive com a iniciativa partindo da Câmara de Vereadores, partindo de um parlamentar. Então, é plenamente possível que a Câmara detecte esse problema, crie uma lei que determine que a obra só seja cumprida quando acontecer esse nivelamento, tanto é que agora sim eu retomo, por isso que eu estou falando novamente sobre esse projeto, nós recebemos 2 pareceres favoráveis, um do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e um da Procuradoria Jurídica da Câmara. Portanto, os projetos são constitucionais, legais, tem tudo para prosperar. Então, mais uma vez, eu agradeço à vereadora Naila por estarmos juntos em mais um projeto de lei e, desde já, conto com a aprovação dos nobres pares para quando ele vier aqui para votação, porque é uma política pública que vem para sanar um problema existente. As pessoas entram em contato e falam assim, por que não faz o nivelamento na rua tal, na avenida tal? E a gente pode até fazer esse tipo de cobrança, às vezes não é nem tanto da alçada do vereador fazer esse tipo de cobrança, mas a gente faz mesmo assim. Só que não dá para olhar o problema somente de um ponto de vista ou de uma perspectiva muito local, muito pontual. A gente precisa olhar esse problema do ponto de vista mais abrangente, sistematizado. Então, com a política pública, a gente detecta primeiramente o problema, depois elabora o projeto de lei para que aí sim, implementando ela, a gente consiga avaliar se está dando certo ou não, mas tudo tem para dar certo com uma lei, institucionalizando isso no município e, ao mesmo tempo, garantindo que nenhum contrato permita que uma empresa realize um recapeamento em Vinhedo ou um tapa-buracos, agora a gente está vendo uma parceria nesse sentido aqui na cidade, sem que o nivelamento das tampas de bueiro aconteça. Então, uma ideia que é simples, mas que ao mesmo tempo é muito importante para resolver definitivamente essa lacuna que a gente tem em Vinhedo. Ainda nessa linha de infraestrutura, agora levando para a segurança no trânsito, mais uma vez, eu peço para que a Prefeitura discipline, harmonize e dê mais segurança para o tráfego de veículos, bicicletas e pedestres naquele cruzamento entre as avenidas Independência e Avelino Capelato, no bairro Santa Claudina.
Na semana passada, nós vimos 2 acidentes naquele local, um deles, inclusive, um pouco mais grave, o carro chegou a ficar capotado ali no canteiro da Independência, e eu não digo nem que a gente foi surpreendido por esses acidentes, porque era evidente que isso iria acontecer, não é, vereador? Era absolutamente evidente. Se não, na última semana, alguma hora ia acontecer. A região já tem um longo histórico de acidentes, e enquanto não houver uma intervenção mais incisiva, esse quadro não vai melhorar, não vai mudar. E ainda mais extenso que o histórico de acidentes é o histórico de proposituras partindo desta Casa de Leis, pedindo justamente uma intervenção do Executivo naquele espaço, e, porventura, até a instalação de um semáforo naquele cruzamento. Então, se a gente buscar no sistema da Câmara, apenas nessa legislatura, para a gente se ater a esses últimos 2 anos, a gente vai ver indicações do vereador Rodrigo Lugro, do vereador Paulinho Palmeiro, do vereador Tiago Marra, também uma do meu mandato, que foi encaminhada agora recentemente. Então, que a gente possa ter mais efetividade por parte do Executivo, para que esse problema, ao mesmo tempo em que é uma insegurança que é iminente ali, mas tem solução, tem alternativa. Se os vereadores já estão pontuando isso, também não é algo que nasce da nossa cabeça, ou que brota da nossa cabeça. É algo que vem da população. É o anseio das pessoas que passam por ali todos os dias, que estão se sentindo inseguras. E a gente aqui dá vazão a isso, a gente aqui dá voz a essas pessoas por meio da propositura, só que não pode ser mais um papel chegando lá na secretaria. Mais um papel que às vezes a gente nem sabe se vai ser lido. Avelino Capelato, exatamente, no cruzamento. Por favor, vereador. Claro. Rapidamente? Sim. Até hoje mesmo estive conversando com o pessoal do trânsito acerca dessa região novamente. Sim. E, inclusive, eu presenciei situações, né, até no sexta de manhã, atravessando pela má, não digo má sinalização, mas a situação ali atrapalha até, né? Mas a informação que eu tenho é que está sendo tratado, sim, vai ser reforçada a sinalização, vai ser colocado um semáforo lá, já está na licitação. Então, parece que ouviram esta casa e estará sendo procedido. Então, trago a informação. Perfeito, vereador. Agradeço pela informação e que bom para as pessoas que passam por ali. Que bom, excelente. E apenas para finalizar, então, na semana passada, a bancada do PDT Vinhedo encaminhou a moção número 986 de 2022 para que a Prefeitura recupere urgentemente a rua Fioravante Castellani, no Parque São José. Agora sim, mais uma solicitação, mais um pedido que já vem de bastante tempo, porque aquele pavimento cedeu aproximadamente 7 meses nas últimas chuvas, só que até hoje ele continua assim, inclusive com o buraco aumentando, o buraco crescendo e levando ali parte da rua, parte do mobiliário urbano. Os moradores estão prejudicados porque a rua está fechada, se eu não me engano é a próxima foto que mostra o bolsão. Isso, perfeito. Quem está acompanhando em casa e aqui no plenário está vendo as fotos, a gente viu ali o tamanho daquela cratera, a rua fechada dos 2 lados, então as pessoas estão prejudicadas porque o correio não passa, o caminhão do lixo não passa, toda aquela extremidade ali da rua nessa situação e, inclusive, cedendo a cada dia mais. E aí agora, com as novas chuvas, a gente fica na preocupação, existem vários lugares em Vinhedo que estão também nessa situação. Inclusive, tenho falado muito aqui sobre a viela da rua 21 de abril, que agora na abertura do Inova Vinhedo, contou com a presença do prefeito, de alguns vereadores, algumas autoridades. A gente viu que há ali uma projeção para um investimento de R$700 mil, só que essa rua Fioravante Castellani, no Parque São José, aliás, ainda não foi contemplada, ou pelo menos a gente ainda não viu nenhuma dotação, nenhuma destinação, nenhum planejamento para que seja feita essa recuperação. Então, é temerário que a rua continue assim depois de tanto tempo, e agora a gente já está na iminência do novo período de chuvas, não dá tempo de fazer um novo projeto, de começar ali uma intervenção. Mas, mesmo assim, a gente pede urgentemente uma obra de contenção que não agrida o meio ambiente, como aquela que a gente viu na rua Anésio Marciano, que não seja assim, portanto, uma recuperação daquele espaço, considerando também o seu drama socioambiental, e não uma abertura de via, mas, sobremaneira, para retomar segurança para as pessoas que passam por ali, crianças, idosos que podem, por descuido mesmo, caírem naquele buraco, ou por curiosidade, uma criança pode ir lá querer ver o que está acontecendo e se acidentar, e ali é uma profundidade muito grande, é um perigo, sobretudo porque a gente também não sabe se aquele asfalto ele está estável. Então, também é uma necessidade de segurança, hoje, paliativa, para evitar que as pessoas continuem passando por ali, mas no médio e longo prazo a gente já precisa dessa obra de contenção.
E para finalizar, então, eu dou os parabéns a todas as pessoas que ontem saíram de suas casas, foram votar. O voto não é a expressão única da democracia, mas com certeza é a principal, e a gente precisa de um Brasil de paz, de oportunidades para todas as pessoas, combate à fome, à violência, ao analfabetismo, a todo e qualquer tipo de preconceito, o cuidado com a nossa casa comum, incentivo a uma economia mais justa, só que sem democracia tudo isso se torna um sonho distante, e está evidente que o povo deseja mais e não menos democracia. Então que a gente possa olhar para frente com a esperança da aurora de um novo dia, e nesse novo dia nós não podemos mais permitir que o nosso povo fique dividido, em guerra consigo mesmo. Eu desejo tudo isso para o nosso estado de São Paulo, para o nosso Brasil, reconhecendo democraticamente os novos representantes eleitos, e aqui na cidade eu vou continuar o trabalho firme e incansável em favor do povo vinhedense na Câmara Municipal. Muito obrigado, boa noite e uma ótima semana a todas e todos.